continuidade à nossa aula sobre adubos e adubações. Nós vamos falar um pouquinho sobre o composto orgânico. Bom, o composto orgânico, como a maioria dos produtores já conhece, é a combinação ou um conjunto de alguns ingredientes para formar um adubo rico em macro e micronutrientes. Bom, o composto orgânico ele pode ser formado de vários materiais, como pó de serra, esterco, restos culturais, como algum pouco de matéria seca, como capim, erva daninha, mas também a gente pode adicionar restos culturais de hortaliças ou palha de bananeira, entre outros, para estar enriquecendo ainda mais o nosso composto orgânico. E um composto orgânico precisa ter algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, precisa ter o quê? Micro-organismos. Por que os micro-organismos? Porque os micro-organismos vão fazer com que esse composto trabalhe de forma mais rápida e acelerada. Então, pessoal, alguns elementos são fundamentais na hora de preparar o nosso composto. Primeiro, um composto, para ele ser rico, ele precisa ter o quê? Micro-organismos. E onde é que a gente vai arrumar esses micro-organismos para colocar no nosso composto? Bom, a maioria dos micro-organismos estão nos estercos. Necessariamente, o esterco que vai concentrar maior número de micro-organismos são os estercos que vêm dos animais ruminantes. Nesse sentido, se destaca quais? Os de bovinos e os de ovinos. Lembrando que, na preparação de um composto, esses estercos, eles precisam ser o quê? Eles precisam ser o quê? Na sua grande maioria, fresco. Por que fresco? Porque assim, se a gente utilizar um composto já desidratado ou seco, o que é que pode acontecer? Os micro-organismos não vão trabalhar direito. Na verdade, não vai haver micro-organismo para fazer a composição, a decomposição. Por quê? Porque é o micro-organismo que vai fazer o quê? Vai fazer o reviramento natural. Eles vão começar a se alimentar das partículas dos alimentos que ali tiver, para aí sim, através depois dele fazer essa alimentação e de seus excrementos, virar um composto. Então, esse é um do fator essencial que deve ter num composto. O segundo, matéria orgânica, que também a matéria orgânica está um pouco no esterco, mas assim, deve ter muita matéria orgânica, principalmente um pouco mais de matéria orgânica verde. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na hora de preparar o composto, o produtor ele deve sempre dar prioridade aos materiais que ele tem na sua propriedade. Pronto. A partir do momento que ele faz o levantamento dessa quantidade de materiais que ele tem na propriedade, ele vai começar o quê? A fazer o preparo do composto. Porque o composto ele é feito em camadas. Então, cada camada de um composto ele deve ter no mínimo ou no máximo de 5 a 3 centímetros de altura. Por quê? Porque como vai ser camada sobre camada, então vai ter formações mais rápidas e também vai atrair mais micro-organismos benéficos, como a minhoca. A minhoca vai ser um grande aliado na preparação do composto. Bom, e como é feito esse composto? Primeiro, a gente faz uma camada de matéria seca. Por que matéria seca? Porque dentro de um composto ele tem que ter a relação CN. O que é a relação CN? A relação CN é a relação carbono-nitrogênio. A primeira camada, como eu falei, ela é colocada o quê? Matéria seca, um pouco de carbono. Aí nesse caso poderia estar utilizando palha seca de bananeira, como também o quê? Restos de ervas daninhas, capim seco, e também vai fazer uma boa absorção de qualquer, por exemplo, de qualquer parte mais homogênica, casca de amendoim. Então isso tudo vai servir como carbono, como a parte de matéria seca. Depois que nós adicionamos a parte de matéria seca, nós vamos colocar uma camada de esterco, sobre a camada de matéria seca. Lembrando que a camada de matéria seca também pode ser o quê? Também pode ser maravalha.
como tem aqui um pouquinho de maravilha sobre como formação de camada do composto. Colocou o esterco. Aí depois nós vamos colocar o que? Restos culturais. Por exemplo, quem trabalha muito com horta pode estar usando restos culturais das hortaliças. Logo depois que nós colocamos os restos culturais, uma camada, nós vamos colocar uma camada de quê? É interessante que a cada formação de 3 a 4 camadas, a gente faça uma rega sobre as camadas. E essa rega, ela teoricamente, ela tem que ser feita, vamos dizer, com água, mas o produtor, se ele tiver disponibilidade na propriedade ou nos vizinhos, ele pode estar fazendo essa rega com o quê? Com a manipoeira, como também urina de vaca. Por quê? Porque a manipoeira e a urina de vaca, eles são produtos. Por exemplo, a manipoeira é o produto extraído da prensagem da mandioca, certo? E essa prensagem, esse líquido, ele vai conter algumas substâncias benéficas para as plantas. Como? Por exemplo, a manipoeira, ela é rica em macro e micronutrientes essenciais para qualquer desenvolvimento de planta. Como? Dentro da manipoeira a gente vai ter concentrações de nitrogênio, fósforo, potássio, como também os micronutrientes. Então, fazer uma rega com a manipoeira é essencial, que vai enriquecer ainda mais a compostagem. E com a urina de vaca é o quê? A urina de vaca ela é também um adubo, um fertilizante, que é bastante rico em macro e micronutrientes e até mais além. Ela contém mais concentrações de nutrientes mais do que a própria manipoeira. E ela ainda tem, a própria urina de vaca, ela ainda é um estimulante de crescimento para as plantas. Então, assim, o produtor pode estar utilizando a água, certo? Mas, se ele tiver disponibilidade para estar fazendo essa rega com manipoeira e urina de vaca. Agora, pessoal, a frase é rega. Uma coisa é eu regar, outra coisa é eu molhar, encharcar. Certo? Uma rega, o que é que significa? Rega significa o quê? Você deixar aquele composto úmido, não encharcado, para estar escorrendo o líquido por baixo do composto. Então, deve sempre deixar úmido, tá bom? Então, assim, fizemos a primeira camada com matéria seca, depois a segunda com esterco, depois com restos culturais de hortaliças. E logo após, o que é que nós podemos estar fazendo? Vamos enriquecer ainda mais o nosso composto. Então, pessoal, um dos materiais que a gente pode estar utilizando no nosso composto, qual é? A casca do ovo. Porque essa casca do ovo é rica em quê? Em cálcio. E quando a gente utiliza a casca do ovo, vai servir também como também enriquecimento do nosso composto. Uma coisa que nós devemos ter bastante cuidado na hora de preparar um composto é com algum inseto que venha danificar ou prejudicar os micro-organismos na preparação do nosso composto. O que é que eu quero dizer com isso? Existem os micro-organismos benéficos e os maléficos. Pronto. Os maléficos quais são? Por exemplo, a questão da formiga. Quando um composto ele não é corretamente preparado, pode dar formiga, o ataque de formiga. Ou quando é adicionado alguma coisa muito doce. Aí a formiga é atraída pelo cheiro, pelo cheiro do açúcar. Então, assim, é bom evitar alimentos que atraiam esses insetos, justamente porque eles podem prejudicar os insetos benéficos. Como, por exemplo, a questão da minhoca, que é um dos insetos essenciais para o reviramento, para a questão de excremento do composto. Então, assim, é interessante que o produtor, na hora de preparar o composto, ele tenha também a questão
do pó de café. O pó de café vai ser um inibidor para estar repelindo esses insetos, como por exemplo a formiga, tá certo? Então assim, depois que a gente fez a primeira camada, matéria seca, depois esterco, restos culturais, casca de ovo, pó de café, entre outros, nós vamos estar fazendo, colocando formando outra camada com os mesmos que a gente já tem. Matéria seca, esterco, restos culturais e enriquecimento com a questão do pó de café e o que o produtor tiver. Esse composto, pessoal, ele deve ser formado numa altura para ficar mais ou menos de 50 centímetros de altura. Por que 50 centímetros? Porque isso vai favorecer o nosso controle de umidade, como eu falei, e temperatura. Além disso, vai favorecer também o que? O reviramento. Porque nós, na hora de fazer um composto, o produtor deve ter em mente que esse composto deve ser o que? Revirado. Agora ele tem que ser revirado e deixando em camadas para ficar na mesma altura. Então é essencial que o produtor faça esse reviramento para quê? Para homogeneizar o composto. Para ver onde é que está sendo mais, onde é que está mais já feito, já preparado o composto, onde os micro-organismos estão trabalhando melhor, justamente para o produtor ter isso em mente para estar adicionando ali mais matéria seca, mais esterco, porque assim, se não tiver em umidades ideais, ou melhor, em condições ideais, o que é que eu quero dizer em condições ideais? Se não tiver com aparência de composto, se não tiver com a questão de umidade e temperatura ideais, os micro-organismos não vão trabalhar. Então, assim, às vezes o produtor vai ter que adicionar esterco, aquele composto, e às vezes o produtor vai ter que adicionar matéria seca, aquele composto, justamente para fazer a ação mais rápida. Então é essencial que o produtor faça isso. Então assim, um composto ele leva em média para estar pronto de 90 a 120 dias. Porque é o tempo ideal para que todos os micro-organismos trabalhem de forma rotineira e também trabalhem de forma homogênea para estar preparando melhor aquele composto. Tá bom? Então assim, esse composto aqui foi preparado por uma aluna da Escola Família Agrícola. E aqui nós estamos na propriedade de Dona Nete, no Riacho da Guia, na comunidade do Tombador. E foi a filha dela que preparou esse composto. É um composto, a gente pode ver que é um composto bom, certo? Tem bastante nutrientes, bastante material utilizado. É a questão da maravalha, como matéria seca. Tem o esterco de aves, que ela colocou aqui como matéria orgânica. E a gente vê o que? Bastante frutas, resto de palhada, certo? Tem um pouquinho aqui de frutas de acerola. Então isso é bastante interessante. Aqui o que Dona Nete, junto com a filha, poderia estar enriquecendo mais ainda é o que? Colocar o que? Picotar tronco de bananeira para estar adicionando mais matéria orgânica, fazer outra camada aqui. Aí vinha com outra camada de esterco, certo? E adicionando pó de café e restos culturais. E além disso, restos alimentícios. Só que aí, quando a gente fala em restos alimentícios, pessoal, nós temos que ter ideia do seguinte: restos alimentícios, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com alguns alimentos que a gente pensa que vai ser benéfico para o nosso composto e não é. Como? Por exemplo, no composto orgânico, a gente não deve adicionar alguns, como eu posso dizer assim, alimentos ou até mesmo frutas cítricas que tem um teor de acidez muito alto. Por quê? Porque o teor de acidez vai elevar o quê? Vai elevar a acidez, a temperatura do composto, como também o que? A acidez, com alimentos ácidos, os micro-organismos não vão trabalhar. Porque assim, o que é acidez? Acidez é o potencial de hidrogenização, é a questão do pH. Então,
Então, pessoal, outro elemento que nós podemos estar utilizando aqui na preparação do composto é estar utilizando cinza de madeira, que em muitas propriedades cozinham a lenha. Então, utilizar essa cinza de madeira é essencial. Por quê? Porque a cinza ela vai ter o quê? Cálcio e magnésio, que isso vai enriquecer, enriquecer ainda mais o nosso composto. Olha quantas coisas nós já falamos que podem estar sendo utilizados na preparação do nosso composto. Então, assim, às vezes, o produtor ele se apega muito aos adubos minerais, pensando que ele vai fazer um efeito para nossas plantas muito melhor. Na verdade, os adubos minerais vão fazer o efeito, só que vão fazer o efeito naquele momento. Sendo que as plantas, quando a gente trabalha só com adubos minerais, a planta ela vai necessitar de outra adubação mais rápida. Então, assim, quando nós trabalhamos com adubos orgânicos, a planta ela vai ingerir ou buscar aquela quantidade de adubo necessária para ela naquele momento. Então, assim, e nós estamos falando aqui de um composto orgânico que é feito pelo produtor, que ele não vai ter um custo de compra, ele não vai ter um custo alto na questão de aplicação. Então vai ser um custo ele vai ter só o quê? A questão do reaproveitar o que ele tem na propriedade dele para estar fazendo o quê? Um adubo essencial para o desenvolvimento de qualquer planta. Além disso, o composto orgânico ele tem que ser adotado por todo produtor de hortaliça. Não só o produtor de hortaliça, mas também o produtor de frutíferas e também de culturas anuais, porque assim, é um adubo orgânico. Então a gente vai dar o quê? A gente vai estar trabalhando com adubo teoricamente natural. É um adubo essencial para o desenvolvimento da planta e também é essencial para a saúde do produtor. O produtor ele vai estar fazendo a adubação, a fertilização das plantas de forma muito melhor. Além disso, também o que vai ser o que benéfico para o solo. Quando nós trabalhamos com adubos orgânicos e com composto, principalmente os produtores de hortaliças, esses adubos vão enriquecer ainda mais o nosso solo, vai deixar o nosso solo o quê? Cada vez mais o quê? Fértil e com a camada de fertilização maior e também de absorção de nutrientes e também de infiltração de água no solo. Então é essencial que o produtor trabalhe com esses adubos orgânicos também com o composto. E como eu falei, para verificação da temperatura, seria essencial o quê? Primeiro, que o composto, como eu falei, ele tem que ter no mínimo de 50 a 30 centímetros de altura. Aí o que é que nós vamos fazer? Pegar uma barra de ferro, colocar no meio, esperar 10 segundos, depois tirar aquela barra e embaixo pegar com a palma da nossa mão e fechar. Se nós, ao fechar, a temperatura fosse normal, nós aguentarmos, na verdade, se a gente aguentar segurar aqui na barra do ferro, embaixo, significa que a temperatura estaria boa. Mas se ao pegar a temperatura fosse muito alta, ia queimar um pouquinho nossa mão. Então isso significa o quê? Temperatura alta. Aí o que é que nós devíamos estar fazendo? Significa o quê? Quando a temperatura está alta, está o quê? Muito quente. Então nós íamos o quê? Fazer uma rega. E essa rega, como é que ia ser feita? Com o quê? Urina de vaca ou a manipoeira. Se ao puxar tivesse muito molhado, muito úmido, a temperatura estaria o quê? Baixa. Então o que é que nós íamos fazer? Adicionar matéria seca, que no caso poderia ser o quê? A maravalha, palha da banana, capim seco. E aí a gente ia adicionar essa matéria seca e tal, o quê? Incorporando, fazendo a mistura dessa matéria seca para depois fazer um pouco. Aí a gente ia ver se ia ficar muito seco ou muito úmido para a gente estar fazendo, verificando a temperatura novamente. Então assim, a gente falou que o tempo seria ideal para estar utilizando o composto seria de 90 a 120 dias. E assim, o composto, como eu já falei, ele pode ser utilizado em várias maneiras, principalmente nas hortaliças, com os produtores de hortaliças, para estar agregando
e fortalecendo o quê? A segurança alimentar das famílias que produzem hortaliças e também aqui consomem aquelas hortaliças, porque às vezes o produtor ele também produz para o consumo próprio, mas também para estar vendendo para os vizinhos e mercados locais.